reunimos para louvar e oferecer em ação de graças as ofertas do dízimo. Jesus se ofereceu como sacrifício uma vez por todas. Está sentado à direita de Deus e liberta-nos dos males que atormentam a nossa vida. Vamos acolher a posição de entrada com o plano inicial dos 141. Pelos 11 anos de falecimento de Custódio Pedro da Silva, rezamos
Laurindo, esposa, Manuel Isidoro, Laurindo, Serafim Barbosa Cabral. Vamos rezar também por todos os dizimistas, todas as famílias dizimistas da nossa comunidade, pelos doentes da nossa comunidade. Vamos rezar por todas as crianças da nossa comunidade, de modo muito especial aquelas crianças que estão bem desanimadas. Nos lembramos também desta missa de todos os nossos colorinhas, as colorinhas da nossa comunidade, os jovens, os nossos pais. Rezamos por todos nós que estamos aqui dentro da igreja. Faça-nos subir ao Pai a nossa oração e gratidão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, não negai o Espírito Santo. Sentados para o momento da liturgia da palavra, intercedendo pelos que se aproximam de Deus, Jesus é capaz de salvá-los para sempre. Por isso ele é muito querido e buscado pelas multidões. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifício em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Além, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ele, ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor, e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram o culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faz tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só vamos ser cantado. Eis que venho fazer, com prazer faço a vossa vontade. Eis que venho fazer, com prazer faço a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem
holocaustos por nossos pecados, então eu vos disse, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guarda em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer faço a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios, todos. Eis que venho fazer com prazer nossa vontade, Senhor. Mas se alegre em vós, rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Vamos ficar em pé, unir a palavra do Santo Evangelho com o canto pelo 348. Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para o tocar. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia.
aquele cujo sacerdócio, cujo ministério supera o ministério dos sacerdotes, segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Moisés. Nós olhando para a primeira língua, nós encontramos uma linguagem muito especial, sabe? A linguagem que nós encontramos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por serem crentes, se aproximam de Deus. Todo e qualquer sacerdote que faz é aproximar as pessoas para Deus. E nós ouvimos também, Ele está sempre vivo para interceder por nós. Então o sacerdócio de Jesus, Ele não só o exerceu aqui entre nós, quando Ele próprio, naquele dia, na sexta-feira, na quinta-feira santa, colocou a toalha à cintura, sentou-se, lavou os pés a seus discípulos, ensinou-os a arte de amar, ensinou-lhes a arte de servir, a arte da doação, a arte de fazer os outros felizes, dando a sua própria vida, morrendo por todos nós, colocando a mesa, quando partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando tomou o cálice, levantando os olhos, agradeceu e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por todos vós. Todas as vezes que comermos deste pão, todas as vezes que bebermos deste cálice, lembrareis a minha morte, até que eu volte, até que eu estabeleça o meu reino, até que eu, de uma vez por todas, vos convide a participar do banquete do céu, da grande festa. A nossa salvação, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, na pessoa do seu Filho, operou uma única vez. Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e levado acima dos céus. Jesus, Ele não fez pecado nenhum, mas Ele assumiu os nossos pecados. Para quê? Para nos entender, para interceder por nós. Assim, Jesus ficou com fome, Jesus ficou doente, Jesus ficou triste. Mas quando você já ficou triste? Já ficou triste alguma vez? Já? Meu Deus, você nunca ficou triste? Já ficou triste alguma vez? Já ficou triste alguma vez? Por que você ficou triste? A mãe chegou. Então, ficou com fome alguma vez? Você nunca teve fome? Já, né? E nunca ficou com preguiça? Já, né? E nunca fez nada? Já, né? Isso. Então Jesus, na sua idade, Ele experimentou tudo isso que você está falando. Só que Jesus não fez pecado. Jesus fazia arte quando era criança com você. Jesus se perdeu lá em Jerusalém, como você me perdesse de ficar no céu. Jesus tirou lá dele do céu uma vez. Mas por que Ele fez isso? Para que Ele pudesse agora entender melhor quando você casasse. Quando você vai para o céu, Jesus entende. Mas se Jesus não entende, quando você não pede perdão, quando você não pede desculpas, quando você não ajuda a sua mãe, quando você não se doa, quando você não reza. E Ele espera que você volte. Ele espera que você se empenhe um pouquinho mais, que você deixe de fazer arte. E diz assim: olha para mim, olha lá na cruz. Jesus está dizendo que Ele foi crucificado por causa da arte que cada um de nós faz. E quem faz arte não é só a criança, não. Também nós adultos fazemos arte, também já. Nós os jovens também fazemos arte, né? Nós os adultos também fazemos arte. Nós as avós também fazemos arte, às vezes, né? Então, toda vez que a gente faz arte, a gente tem que olhar para Jesus e dizer: Jesus, você entende melhor a minha fraqueza. Dona Beta, quando tudo dói,
A gente tem que olhar para Jesus. Jesus, você entende melhor as minhas dores. Porque também você lá na cruz, você sentiu dores. Você foi crucificado por causa de mim. Por causa da tristeza que eu sinto. Você está lá crucificado. Mas a cruz não foi o fim. O fim é a ressurreição. E então, meus irmãos e minhas irmãs, depois dele ter padecido assim, ele se tornou o sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, amada pelo Senhor e não por mãos humanas. Assim, todas as pessoas que correrem ao encontro dele, todas as pessoas que o invocarem como sacerdote, encontram a intercessão. Porque nós acabamos de ouvir que todo sacerdote ele oferece o sacrifício para reparar os pecados dele e os pecados do povo. Mas Jesus não teria pecado nenhum. Todavia, ele se fez sacerdote para interceder por nós junto de Deus seu Pai. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, doravante a nossa confiança deve estar sempre alicerçada em Jesus. Porque Ele é o sacerdote que não descansa, que não para de interceder por nós, junto de Deus, seu Pai e nosso Pai. Olhai o que Ele fez no Evangelho. Muita gente ia atrás de Jesus, por causa do jeito simples de conversar, por causa do seu jeito simples de olhar, por causa da sua forma simples de amar. Conhece perfeitamente aquela música. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou em todos de não ver. O fenômeno do jovem pregador tem chegando amor. O engraçado é que, meus irmãos e minhas irmãs, não são só as pessoas sãs que iam atrás dele. Não são só as pessoas que podiam correr que iam atrás dele, mas todos. Coxos, aleijados, surdos, mudos, cegos. Todos iam, até pessoas endemoniadas, pessoas possuídas também iam atrás de Jesus. E todas as pessoas que procuravam tocar nele encontravam a cura. As pessoas que estavam tristes encontravam a alegria. As pessoas que estavam em guerra encontravam a paz, porque ele é o Shalom. Ele é o príncipe da paz. Aquelas pessoas injustiçadas, ele é a justiça. Aquelas pessoas que eram tíbias e frias da fé, ele era o fervor. Ele era a energia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós que nos debatemos com várias situações e enfrentar coisas que nós não conseguimos sair, não temos outro recurso melhor do que ir atrás de Jesus. E é engraçado ver também que até os próprios demônios, eles reconheciam Jesus e diziam: tu és o Filho de Deus. Por que até os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus? Porque ele tinha um poder de cura, poder que liberta, poder que salva, poder que transforma, um poder que vivifica, um poder que muda o rumo. Se nós íamos contra o relógio, sentido contrário ao relógio, com Jesus nós vamos em direção ao relógio. A nossa vida ganha sentido. A nossa vida ganha alegria. A nossa vida tem rumo agora. A nossa vida encontra a sua plena realização em Jesus Cristo, porque Ele é o sumo e eterno sacerdote. Se todas as pessoas, nós acabamos de ouvir na primeira leitura,
na segunda leitura do Evangelho. Também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que Jesus realizava. E na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Jesus é como a chuva, que não volta de onde saiu, enquanto não deixar o terreno bem preparado para dar comida ao agricultor. A palavra de Jesus, ela é como a espada de 2 gumes. Ela muda o rumo da história da humanidade. O seu nascimento marcou a história de todos os homens. Se antes era uma contagem regressiva, com Jesus nós ganhamos uma contagem progressiva. Com Jesus nós começamos o ano 1 da nossa era, porque antes era a era dos antigos. Antes era a era de andar nas apartadelas. Nós estávamos com os olhos fechados, não enxergávamos o caminho, nós estávamos como que no fundo do túnel. Esperávamos uma luz, nós estávamos como que na caverna de Platão, mas com a presença de Jesus, o sol brilhou. Aliás, diz, uma luz brilha nas trevas. Aos homens de boa vontade, paz, alegria, tranquilidade, felicidade, serenidade, salvação, saúde. E quem nos garante isso? É quem? Porque de que forma? Dando a sua vida por todos nós. De uma vez por todas, ele se tornou o sacerdote, que supera o sacerdócio dos homens. Que supera o sacerdote de Arão. Sacerdócio de Arão. Jesus, com a sua presença, ele faz com que a lei já não tenha domínio sobre nós. E o que ele tem domínio sobre nós? Primeiro, a fé. Segundo, a confiança. Terceiro, a esperança. Porque a esperança não engana, não. A esperança faz com que nós tenhamos uma vida, uma fé ancorada na vida. Uma fé que, de fato, nos faz olhar o sofrimento, a doença, a tristeza, a angústia, como o caminho que nos leva à verdadeira glorificação. Deixai, olhai, reparai aquela situação. Paulo nos diz que nós ainda não sofremos nada. A gente fica doente, mas nenhum de nós foi pregado na cruz. Nenhum de nós foi pregado na cruz. Nenhum de nós tem o seu corpo, a sua mão sendo pescada pelo prêmio. A gente às vezes se espera num prêmio, numa coisinha assim, simples, né? E a gente arranca logo, puxa logo a perna, puxa logo a mão. Mas agora, a sangue frio, com martelada na mão, a sangue frio, com martelada nos pés, a sangue frio, sendo arrancada a barba, meu Deus. As mulheres que costumam fazer depilagem, experimenta um pouquinho, mas não chega lá. Não chega na dor que Jesus Cristo sentiu. Alguém chega e começa a arrancar sua barba. É difícil, mas tudo isso Jesus fez para que estejamos todos nós para entender a nossa situação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para Jesus e o tenhamos como de fato, e ele é, o sacerdote está sempre vivo, intercedendo por nós. Aqui na terra ele fez, intercedendo por todos nós, e lá no céu ele continua, porque ele próprio disse: todos aqueles que derem testemunho de mim diante dos homens, eu me pronunciarei a favor deles diante do meu Pai que está lá no céu, porque eu estou sempre vivo para interceder por todos os homens e mulheres que o Pai me deu. E Cristo não faz acepção de pessoa. Todos nós fomos entregues nas suas mãos para que Ele se torne o nosso Salvador. Vamos então nos colocar em pé. Vamos dizer
dizendo que nós acreditamos em Jesus, mas somos fracos. Por isso, aumentar a nossa fé. Cuidar de todos aqueles que ainda não têm fé, aqueles que ainda não vos conhecem, aqueles que ainda duvidam, aqueles que não acreditam. Mexei e tocar nos seus corações, para que todos nós sejamos fiéis à vossa palavra. Essa palavra que juntos acabamos de ouvir. Pois se os espíritos maus gritaram, tu és o Filho de Deus, quanto mais nós, que não estamos possuídos pelo demônio, mas estamos possuídos pelo Espírito Santo, devemos clamar: Senhor, vive em nosso auxílio. A cada atenção, vamos responder: ajudai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Ajudai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Para que a igreja se mantenha fiel à opção preferencial dos povos, exemplo. Ajudai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Para que nossos sacerdotes se assemelhem a Cristo, sacerdote por excelência, exemplo. Ajudai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Para que os cristãos sigam o exemplo de Jesus no cuidado carinhoso para com os doentes, exemplo. Ajudai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Para que os governantes promovam a participação popular e a inclusão social, exemplo. Ajudai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Para que nossa comunidade elimine de seu meio toda inveja e competição, exemplo. Ajudai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Antes da missa do dízimo, lembramos do quanto Deus tem feito na nossa vida. A própria vida, a nossa existência, os pais, os filhos, o emprego, enfim, tudo que nós somos e temos é por mera misericórdia de Deus. A Ele nós dirigimos a nossa oração dizimista, dizendo: recebeis, Senhor, nosso dízimo. Não é esmola ou consolo de Cristo. Não é uma simples contribuição, porque não é necessária. Esta é a importância e presença do Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Hoje queremos receber os vós. Amém. Canto é o 299. Trabalhar ao
Deus Todo-Poderoso. Concedemos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa atenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Justo necessário a nossa redenção, nossa damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, viva pela qual confiaste, e o nosso Salvador Redentor, para ter bom conselho do Espírito Santo, descer da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade e unir o povo santo vosso hoje, Deus debaixo da sua paixão, a fim de vencer a morte e conquistar a ressurreição. Por ele, os anjos, Senhor, da nossa grandeza, e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nossa sociedade de seu louvor, dizendo a nossa voz: Senhor, Deus do universo, você é a terra, nossa glória, Hosana nas alturas, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Encarnado, Pai, o seu santo e fonte do coração, santificado após esta oferta para nós fiéis ao vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para sempre feita a vossa da paixão e do pão, dando graças e partindo e deu a seu discípulo dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, colocaram-se em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seu discípulo dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando após a memória da nova ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai pela vida e graça da salvação. Vos agradecemos por nos formar dignos de estar na vossa presença no Senhor. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo do seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, que a vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, para a crise da caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia e chamastes deste mundo a vossa presença. Antônio Rodrigues Rosa, Maria Rodrigues da Rosa, Florentino, Lisiário, Lourenço, Laurito, esposa, Manuel Isidoro, Leonino, Serafim, Barbosa, Cabral, Anselmo Luzó, Prado Luzó, esposa, Teresa Cabral, Germínia Neves, Custódio Pedro da Silva, e tendo participado da morte de Cristo, concedemos pelo batismo participar igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhemos a vós na luz da vossa graça. Enfim, nós nos pedimos pela piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, de modo especial a todos os nossos pessimistas, os doentes da nossa comunidade. Com Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, que nos louvados e glorificados por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e de Cristo, a glória do Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E eis o ensinamento do nosso Salvador, presente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem
mesmo Pai iluminado, vós sois Deus do Pai e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nosso Rei, Cordeiro de Deus, e a tirai os pecados do mundo, bendito de nós. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, bendito de nós. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para receber o corpo e o sangue de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da comunhão. A comunhão é um momento sublime, onde Jesus se faz agente eucarístico para animar a nossa vida, vivemos unidos no amor. Vamos ao encontro de Jesus na mesa da Eucaristia com o canto Eu 154. Já verás desta praia, não buscastes, nem sabes, nem vós, somente queres que eu te siga, Senhor. Sobre olhastes meus olhos, já sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem quem eu barco, eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes é o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Com minhas mãos solicitadas, meu cansaço e a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Penetrai-vos, ó Deus, com o vosso Espírito de caridade, para que vivam vivos no vosso amor, os que alimentaste com o mesmo pão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e sempre com os olhos, os braços e os joelhos no chão, pedindo a intercessão do nosso sumo e eterno sacerdote, está sempre intercedendo por nós junto de Deus, nosso Pai. Vamos em paz e que Ele mesmo nos acompanhe nas estradas da vida. Graças a Deus. O final é 192. Maria, teu pão